De acordo com a definição do dicionário, sofrimento é a ação ou processo de sofrer. A dor é causada por ferimento ou doença, padecismo. Exatamente. No episódio de hoje a gente vai falar sobre sofrimento e sejam bem-vindos a mais um Papo de Eternidade. Eu sou a Luísa. E eu sou a Aimee, e aqui embaixo estão todas as nossas redes sociais e não esqueça de curtir o vídeo e nos seguir aqui. Compartilhe com seus amigos encarnados ou desencarnados. Hoje o nosso episódio é com uma dupla sensacional, a Ana e o Hélio. Eles são voluntários e palestrantes aqui no Semeador também. Ana e Hélio, queremos inicialmente agradecer a vossa presença. É um prazer tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos. Ana, por favor, se apresente para nós. Olá, pessoal, meninas, olha, aos ouvintes também, né, do Papo de Eternidade. Eu me chamo Ana e aqui no Semeador eu sou bem conhecida como Aninha também. Trabalho aqui já há bastante tempo, comecei acho que eu estou aqui por volta de 30 anos. Então, trabalhei bastante tempo também com a mocidade, trabalho nos cursos, em palestras. Então, acho que é isso. Hélio, fala um pouco de você pra gente. Legal, obrigado aí pelo convite, né, que vocês fizeram. Muito bom estar participando e principalmente ver esse público jovem que está aderindo e precisa muito dessa adesão, porque isso é a continuidade dessa linha espiritual, né? Eu tive uma vida executiva muito longa, depois eu acabei me especializando na parte comportamental humana, estudando neurociência, neurolinguística, inteligência emocional, toda essa parte ligada ao comportamento humano. Mas em termos de semeador, também junto com a Ana, a gente já está aqui um pouco mais até de 30 anos, né, quase 35 anos. Então com aulas, palestras e tudo mais. E é muito bom estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do nosso conhecimento. Obrigada por terem aceitado participar. Apresentações feitas, então vamos iniciar. Temos muitas perguntas por aqui e aqui é assim que rola, para vocês já se acostumarem, tá bom? Um grande bate-papo sobre o tema. A primeira é, Ana, Hélio, por que sofremos? The man question. Só essa já vai resolver. Só essa é o podcast todo. Quer que eu fale um pouquinho, você complementa? Uhum. Essa palavra é uma palavra muito usada, mas muito ampla também. Ela tem muitos significados. Então a gente vai procurar aqui abranger o máximo possível e também ligada à doutrina espírita. Mas eu começaria dizendo que o sofrimento é um estado de consciência, é uma experiência consciencial que nós temos e ela depende de muitas coisas na vida de cada um e ela também é diferente para cada uma das pessoas. Então, uma coisa que faz você sofrer, Luísa, pode não fazer para mim, entendeu? Então tem umas diferenças aí muito grandes que aí acho que a gente vai explorando ao longo do trajeto aí da conversa, né? Eu até colocaria antes disso uma outra diferença que é justamente entre dor e sofrimento. Dor é aquilo que nós todos vamos sentir e não tem como, é uma dor, pode ser uma dor física ou mesmo uma dor emocional. Se eu chegar aqui e der um beliscão em você, por exemplo, vai doer, não tem como negar isso. Mas a forma como você vai passar por esta dor é que vai fazer toda a diferença. E isso é o que a gente chama de sofrimento. Então o sofrimento seria assim, a forma, é uma escolha psíquica, é a forma como você escolhe passar por aquela dor. Ou você passa pela dor sofrendo, coitada de mim, por que eu estou passando por isso? E chorando, e se vitimizando, e reclamando. Ou você passa, deixa eu olhar o que é que eu preciso aprender com esta dor. Tá? E aí é essa primeira, esse que ele está chamando de um estado consciencial, é o que a gente está chamando agora também de uma escolha psíquica. Então o sofrimento, ele não é necessário na nossa vida, mas a dor, sim. E é ela que vai trazer o ensinamento necessário para nós. Bom, puxando um pouquinho sobre isso também, então, todo sofrimento não é punição ou é punição? Não, lá a gente entende que não é uma punição. Primeiro que a palavra punição, né, ela tem uma conotação de castigo, né, de alguém que está te impondo uma coisa ruim, e isso... isso aqui é um pensamento muito antigo, até da época antes de Jesus, que se falava disso. E quando Jesus veio para cá, uma das coisas que ele trouxe foi, não existe um Deus punitivo e castigador. O que existe são leis divinas que acabam levando as pessoas a sofrer as consequências dos atos que elas tiveram. É tipo ação e reação.
Então, essa punição, na verdade, é como se cada um, inconscientemente, se desse uma punição por algo que fez, mesmo que inconsciente. Então, acho que esse é um termo que a gente usa para punição. E Ana, por que existem alguns sofrimentos ou dores que aparentemente são injustos, como para as pessoas boas ou crianças? Então, essa é uma pergunta bastante interessante, porque no nosso modo de compreender as coisas, não existe injustiça. O que acontece é que, como nós também falamos sobre diversas existências, tudo aquilo que nós não encontramos resposta nessa existência é porque está em outra. Então não há injustiça da parte de Deus. O que acontece é que cada um vai passar por situações que são necessárias para poder reparar coisas que já foram feitas. Então, numa mesma família, muitas vezes nós encontramos uma família com, vamos dizer, 4 pessoas hiper saudáveis, tanto em termos de saúde mental quanto fisicamente, e uma que é totalmente dependente por uma grave doença mental, um transtorno mental e também alguma parte física. E isso significa que alguma coisa foi feita que ela precisa reparar esta coisa. Se nada com uma criança que nasce assim, ela vem assim com a possibilidade de reparar algum dano feito em uma outra existência. Então não há esse castigo, a possibilidade, a oportunidade de um aprendizado e de reparação, porque o objetivo da gente estar aqui é a evolução. Nós estamos aqui para evoluir, ninguém está aqui passando férias, só para ir para a praia, tomar água de coco, a gente está aqui para evoluir. Para isso nós precisamos de oportunidades, e as oportunidades estão inclusive e muito especialmente nas coisas que nos são desagradáveis, né? Sim. Hélio, como é que a gente pode lidar então com esse sofrimento, já que ele é uma escolha? Ele acaba sendo uma escolha, mas como eu falei, é uma escolha inconsciente. A pessoa não sabe necessariamente que ela está sofrendo e que ela poderia não estar sofrendo dessa maneira, né? Então, tem muitas formas de a gente amenizar esse sofrimento. Então, formas são, primeiro, do conhecimento, em geral. É o conhecimento de si mesmo, como você é emocionalmente, como você reage às situações do dia a dia. Isso é uma base até da inteligência emocional que se fala muito hoje em dia, né? E se conhecendo, você também vai poder prever as suas reações e poder amenizar um pouco os teus estados emocionais e, inclusive, o sofrimento. Agora, você pode também outras maneiras. Por exemplo, a doutrina espírita, ela traz uma série de conhecimentos da nossa vida espiritual que, se a gente tiver esse conhecimento, ajuda demais a amenizar o sofrimento. Porque quando a gente entende que nós somos espíritos e não somos essa carne que nós temos aqui, nós estamos temporariamente nessa encarnação, a gente começa a entender algumas coisas e fala, puxa vida, então, quer dizer, na verdade eu estou numa vida, é como um estágio. Né, vocês estão estudando, vão fazer um estágio em algum lugar. Então, aquele estágio, às vezes, você tem que botar um uniforme, botar uma roupa diferente para aquele período. Acabou o estágio, você devolve a roupa e continua a sua vida. Então, nós, como espíritos, é uma coisa muito parecida. Somos seres espirituais que, nesse momento, nós escolhemos estar aqui, passando por algumas situações que estão ligadas a vidas passadas, e isso significa o seguinte, né? Eu não tenho a necessidade de ter esse sofrimento todo, porque eu sei que, por exemplo, a morte, em vez de ser um sofrimento, ela é simplesmente uma volta ao mundo espiritual. Então, acho que a gente começa... o conhecimento e esse entendimento ajuda muito a gente a passar por isso. Sim. E Ana, como você já falou na última pergunta, o sofrimento, ele pode nos ajudar a evoluir? O sofrimento em si, não. Por ele ser uma escolha psíquica. A dor, sim. A dor, ela é necessária para a nossa evolução. O sofrimento é aquilo que a gente fica patinando, sabe? Sem sair do lugar. Na reclamação, no não entendimento, na não compreensão. Mas a dor em si, ela é necessária para a nossa evolução. Ela vem trazendo um aprendizado. E quando a gente fala, por exemplo, que nós entendemos Deus como um pai de amor. Um pai de amor não faria nada que não
não fosse justo. Se é um pai de compreensão, um pai de amor, um pai que dá oportunidades, então o que nós vamos entender disso? Que ele, neste momento de uma dor, ele está nos dando a oportunidade para a evolução. Agora, o sofrimento, ele vai fazer a gente ficar na reclamação, patinando no mesmo lugar, sabe? Sem sair, sem caminhar. E aí a gente começa a se perguntar, bom, para que eu estou aqui? Só nesse negócio de ficar no mesmo passo, achando que alguém é culpado daquilo que eu estou passando e alguém tem que fazer alguma coisa para resolver isso. Então, nós trazemos muito a responsabilidade das coisas para nós mesmos. Isso aqui eu estou passando? A pergunta que eu começo a fazer é assim, o que eu preciso aprender com isso? O que isso está me trazendo? E isto é evolutivo. A reclamação não. A reclamação é assim, meu Deus, coitado de mim. E não me tira deste lugar. E nós todos estamos aqui para muito mais do que isso. Tá? Sim. Então, existem formas de a gente evitar o sofrimento, certo? Que é um lugar que a gente se encontra. Mas a gente, então, escolhe, tipo, as dores e talvez sofrimentos que a gente vai passar durante a vida quando a gente tá no plano espiritual e tá para reencarnar? Isso é uma ótima pergunta também, que dá uma base muito boa, porque quando a gente está de volta no mundo espiritual, a gente amplia um pouco nossa visão, nosso conhecimento e tudo mais. E quando a gente está pronto para uma nova reencarnação, que é o processo de evolução, exige isso, a gente passa por o que a gente chama de planejamento reencarnatório. Isso aí é feito com equipes no plano espiritual que são especializadas nisso. Então chegam lá e falam, né? Aimee, você está pronta para reencarnar. Então, você tem o que você já aprendeu até agora de virtudes na tua vida, espiritual, mas tem também umas coisinhas do passado que você está pendente, sabe? Que se aprontou algumas coisinhas aqui, outras ali, acabou sem querer prejudicando outras pessoas, tal. Então aquilo é uma dívidazinha que você tem. Então na hora de fazer o planejamento, então nós como espíritos, nós falamos, nossa, eu queria resolver tudo. Aí os espíritos que são treinados, eles falam, devagar, vamos escolher algumas virtudes para você desenvolver nessa encarnação e algumas dívidas para você passar. Que aí se você conseguir, você vai se livrar disso e você vai se elevando espiritualmente. O mundo de provas e expiações é exatamente isso. É um mundo que possibilita você ter novas provas, porque você tem novos conhecimentos, como na escola. Você aprendeu a matéria toda, depois tem uma provinha no fim, né? Então é isso que acontece quando a gente fala provas. E expiações significa a gente poder olhar essas dívidas do passado e ver se a gente corrige. Então, tem maneiras, como a Ana falou, você vem numa família que tem, às vezes, alguém da mesma família tem uma dívida com você. Ou você com a pessoa, ou a pessoa com você. Por isso que nem sempre, né, tudo é amigável entre irmãos, entre parentes, pais e tudo mais. Porque existem situações que a família se junta por afinidade, mas também por necessidade de resgatar alguma coisa do passado. Por isso que às vezes tem atrito. Mas esses atritos, na verdade, é que ajudam a gente a limpar aquilo que foi feito no passado. Então, quando a gente fala muito de perdão, né, quando a gente fala em ser perdoado e de perdoar, tudo isso tem muito a ver com essas situações que a gente acaba vivendo aqui. Então, é uma escolha nossa, mas às vezes a gente consegue cumprir, às vezes não. Se não cumprir, tudo bem. Vai ter uma próxima vez, né? Então, é por aí. Sim, tem uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também. Hoje nós somos o melhor que nós já pudemos ser. Se a gente está num processo evolutivo, então nós vamos caminhando. Eu sou, como um ser espiritual, um amontoado de mim mesma. Ou seja, várias existências, vários aprendizados, várias coisas boas feitas, outras coisas não tão boas. E isso me tornou aquilo que eu sou hoje. Então, aquilo que eu passo hoje é exatamente aquilo que eu necessito passar para me tornar melhor. E qualquer área que eu precisar reparar, tá ali. Eu vou olhar e falar, bom, eu sou um amontoado de mim mesma. Hoje o que eu sou é o que eu fiz de todas as oportunidades de existência que eu tive.
Sim. Né? Antes de fazer a próxima pergunta, sobre o que o Hélio falou, eu tenho uma dúvida. Não sei se vocês vão conseguir responder, mas eu vou falar, tipo assim. Por exemplo, eu e a Luísa, a gente veio na mesma família, mas a gente é irmãs, mas a gente teve um problema na vida passada. A gente vem como muito próximas ou algum conflito entre nós duas? Se teve uma dificuldade, uma briga no passado, alguém prejudicou o outro, normalmente vem com um pouco de aversão. É alguma coisa que você fala, quem sofreu o problema, fala, eu tenho uma mágoa com você. Essa mágoa, ela pode ficar no espírito e ela pode se manifestar nas vidas seguintes. Então, normalmente, é assim, quando você tem, sabe, irmãos, tios, pais, mães que você gosta muito, quer estar sempre junto, que, sabe, os pensamentos coincidem e tudo mais, é porque tem uma afinidade, são vidas que foram fluindo muito bem anteriormente. Agora, aquele que você tem atrito, tem brigas toda hora, tem discussões, isso aí pode ser um sinal de que vocês vieram para resgatar alguma coisa. E aí, então, esse atrito... E aí que está a beleza da coisa, é o seguinte, se a gente entender que esse atrito é uma coisa ruim, por que eu estou passando por isso, por que eu estou nessa família e tudo mais, é um sofrimento que é desnecessário, né? E aí, então, você perde a oportunidade de resgatar. Então, a gente fala sempre também, nas aulas, nas palestras, que agradeça aquelas pessoas que te incomodam e que te irritam, em todos os aspectos, porque eles são professores. Esse treinamento, mesmo que a gente não goste, é que faz com que a gente realmente aprenda e possa limpar as dívidas passadas. Entendi, obrigada. Entendeu? São nossos mestres, né? Agora, para a próxima pergunta, eu queria perguntar para o Hélio. O sofrimento termina com a morte? Então, com tudo que a gente já falou, né, a conclusão é que não. Né, porque o sofrimento é, como a gente falou, é uma experiência consciencial. E aí, isso aqui está dentro do espírito e não no nosso corpo físico. Nosso corpo físico, ele tem as funções mecânicas, tem as funções mentais para carregar o nosso corpo por esse período de encarnação. Agora, tudo que a gente vai aprendendo e tudo que a gente vai criando fica no espírito. E o espírito, mesmo que o corpo físico, ele caindo fora, ele mantém todas as virtudes, mantém o sofrimento que ele tinha. Alguém, por exemplo, que era muito apegado a dinheiro. Então, tinha muito dinheiro e não era sovina, não queria gastar, não queria fazer. O dinheiro era para ele, assim, a fonte da vida. Essa pessoa, quando desencarna, ela vai continuar pensando da mesma maneira. E, às vezes, até continua na mesma casa, onde ficava, ou no trabalho, apegado, é como se estivesse agarrado no cofre lá para ninguém mexer no dinheiro dele. Então, esse tipo de sofrimento, por exemplo, ele continua, não para depois da morte. Vai. É que a gente deu uma mudada na ordem do roteiro, porque a gente foi falando, aí, tipo, fica repetitivo falar sobre os mesmos tópicos, né? Então... E também é importante aquilo que vem, né? Sim, como exatamente. Curiosidade ou como dúvida. Sim. É importante. Ah, tá. Como o Espiritismo ele explica as doenças e as deficiências? Ele explica justamente pelas oportunidades que tem. Então, aquilo que eu vivi, vamos dizer assim, uma pessoa que cometeu muitas barbaridades numa existência, pode ter sido no sentido de violência, de agressividade, ela pode ter judiado fisicamente de muitas pessoas e tudo. Na existência atual, ela pode ter deficiências também, nós falamos sempre pode, tá? Porque são possibilidades, né? Ela pode vir numa existência atual com deficiências físicas, para que ela possa, às vezes, até compreender tudo aquilo que ela fez e também para reparar o mal feito numa outra existência. Então, você fala, puxa, coitadinha, mas nasceu assim, então ela é... Por que ela está sendo punida? Ela nasceu, quem nasce uma criança é um anjinho, né? É assim que as pessoas costumam dizer. Como que nós entendemos fisicamente, ela é novinha, está com aquele corpo novinho. Mas o espírito que habita este corpo, ele pode ser muito antigo e pode ter cometido muitas coisas também. Atrocidades, a gente não sabe o que vai
no espírito que habita aquele corpo de uma criança. Então, aquilo que ele fez em outras existências, ele pode estar reparando nessa. A gente não sabe o que é. Fala assim, mas ele está passando por isso sem nem saber o que ele tem feito, o que ele fez. Acontece que, analisando, olhando o que a pessoa está vivendo, a gente começa a ter uma ideia do que ela foi numa outra existência, de coisas que ela fez em inúmeras outras existências, né? Então, a oportunidade de estar passando por dificuldades físicas, materiais ou psíquicas numa existência significa que ela está passando por um processo de reparação, de limpeza, de falar, assim isso é o que eu posso fazer, e se eu fizer isso com resiliência, ok, porque se eu fizer isso com rebeldia, não vai adiantar nada. Então, ter a compreensão disto é que vai fazer com que o espírito consiga se regenerar, melhorar e se tornar melhor. Posso complementar? Claro. Tem um caso, né? Tem a Casa André Luiz, que é uma casa espírita muito conhecida já, aqui em São Paulo, que ela acolhe deficientes físicos e mentais de grau elevado. Então tem pessoas lá, tem seres, né, que simplesmente não se mexem, não se movimentam, no máximo ele pisca um olho, ele depende totalmente das outras pessoas. E eles publicaram já faz alguns anos um livro que no plano espiritual foi mostrado porque vários casos que eles tinham lá, porque eles estavam naquela situação, né? E um dos casos que eu me lembro bem era uma pessoa que realmente ele só piscava o olho, não tinha outra reação nenhuma, ele dependia para se lavar, para se alimentar, tudo, mão, braço, tudo paralisado. E aquele espírito, na verdade, ele tinha escolhido nascer daquele jeito, porque na época medieval, né, que ele teve uma vida aqui, ele foi um carrasco muito grande, ele matou muita gente, torturou muita gente, inclusive a própria mãe, sabe, botavam fogo, era assim, era um circo de horrores aquela época da Inquisição. Então, ele, depois de várias outras tentativas de reencarnação, nessa encarnação, ele escolheu, ele falou, olha, eu quero então ficar num estado que eu só vou estar lá para poder ouvir, preparar, entender o que está acontecendo, mas sem poder fazer nada. Porque eu quero que isso aconteça comigo para eu depurar o meu espírito. Então, às vezes, a gente vê uma situação dessa, fala, né, por que nasce assim, né? O que acontece? Então, são escolhas que o próprio espírito acaba fazendo, né? A não ser que seja um caso muito compulsório de pessoas assim malvadas demais, e que acabam vindo compulsoriamente já numa situação complicada, mas não é o normal. O normal é que a pessoa escolha. Então, quando às vezes a gente vê uma deficiência qualquer, fala, nossa, mas que injustiça de Deus. Na verdade, não é. Foi um pedido, muitas vezes, do próprio espírito de passar por aquilo, porque ele queria resgatar coisas que ele fez em outras vidas. Posso falar uma coisinha também? Pode falar. Tem uma casa também próxima aqui que abriga crianças e adultos, né, especiais, severas também. Eles também têm coisas severas. E quando eu falei da resiliência, né, de aceitar aquilo que a gente veio aqui para passar, e muitas vezes que foi pedido por nós, às vezes a gente pediu, mas chega aqui e a gente não aceita, porque existe o livre-arbítrio. E aí eu chego aqui, eu escolho aceitar aquilo que eu estou vivendo ou não. E tinha uma pessoa lá, também, ele devia ter por volta de 30, 35 anos, mas vivia num berço, porque o corpo era muito deformado mesmo. Era braço saindo daqui de baixo, a perna que não tinha, era um corpo muito deformado. E também, mentalmente, ele não tinha nenhuma possibilidade de fala, de nada. Era 100% dependente. E nós íamos lá fazer visitas, e assim, tinha gente que cantava, que tocava e tal, e eles mostravam que estavam gostando daquilo que estava acontecendo. A gente percebia pela reação deles que era uma coisa positiva. Mas tinha esse específico que eu estou falando, ele era como se ele tivesse uma vergonha tão grande de estar daquele jeito, que ele não permitia que ninguém se aproximasse dele. Então, quando alguém se aproximava, ou para conversar com ele, ou para falar alguma coisa, ou para uma música, ele
ele se mexia de uma forma e soltava sons que fazia com que a gente se afastasse, porque dava para perceber que ele não estava feliz de alguém se aproximar dele e enxergá-lo naquela situação. Então, provavelmente, o espírito que habita aquele corpo tem vergonha ou não tem a aceitação, são 2 motivos. Ou não tem a aceitação ou tem vergonha por estar daquele jeito. E aí esta forma de se passar também é que pode fazer uma diferença para o espírito. Ainda que ele peça, pode ser que ele não aceite na hora que ele está aqui encarnado. Sim. Ainda sobre isso, Hélio, como a gente diferencia provas e expiações no contexto de sofrimento, assim? Porque a gente já falou muito sobre provas e expiações no podcast, mas nesse contexto específico a gente não falou muita coisa sobre ainda. Como que você pode explicar? Sobre o sofrimento? Como que as provas e expiações, a gente pode diferenciar elas nesse contexto? Tá. Bom, eu acho que aí vale a pena a gente falar um pouquinho do processo de criação, né? Tudo evolui no universo, tudo. Qualquer coisa, qualquer planeta, qualquer sol, qualquer coisa evolui, e os seres todos que habitam esses universos também evoluem. Então a gente começa, nós como seres espirituais, a gente começa estagiando como se fosse na escola. Você vai num grau mais primário, depois secundário, depois faculdade, vai crescendo. Nossa vida espiritual é a mesma coisa. O primeiro momento que a gente começa a aprender e evoluir é o mundo primitivo, que a gente chama, né? O Allan Kardec explica bem isso dentro da doutrina. Aí o espírito passa milhões de anos lá. Conseguiu passar de ano, vamos dizer assim, aí ele vai para o próximo, que é provas e expiações, que é o mundo que nós estamos vivendo agora. Então, esse mundo que nós estamos vivendo agora, o primitivo, ele era mais só sobrevivência. Você tinha que sobreviver. Homem das cavernas. Mais ou menos como os homens das cavernas. Até começar a aparecer as cavernas. Mas o homem das cavernas já aparece em provas e expiações. Mais evoluído um pouco. O anterior é muito mais animal. Né? Vegetal, é mineral, vegetal e animal. Quando vai provas e expiações, entra o hominal, né? Que é uma evolução. E depois de provas, e a gente está terminando, na verdade, esse mundo de provas e expiações. A gente já está no começo de um mundo novo, mais evoluído, que se chama um planeta de regeneração, que a Terra está entrando. Esse mundo de regeneração, aí os espíritos são muito mais evoluídos, aí não vai ter mais tanta maldade como a gente vê, crueldade com a natureza, com os animais, com as pessoas e tudo mais. Mas enquanto a gente ainda está terminando provas e expiações, é aquilo lá, a gente está no finzinho. Imagina que você está no último trimestre antes de ir para a faculdade. Então você está aprendendo algumas coisas, você vai ter que fazer as provas para passar, e as expiações é aquilo que te incomoda, você vai limpando, né? Isso daí para a gente poder entrar na regeneração. Entrou muito aqui. Entrar na regeneração de uma forma mais suave. Então, eu acho que é o que diferencia justamente aquilo que a gente já falou. É o aprendizado de coisas novas e as dívidas do passado. Beleza. Aimee, o que a gente faz sofrer? Essa é uma pergunta bem ampla, porque tudo me faz sofrer, gente. Eu sou muito... Gente, a Aimee é chorona, sensível, eu sou muito dramática. Chata. Eu sou muito... Então, muitas coisas acho que me fazem sofrer. É tanto mental como física. Por exemplo, hoje de manhã, eu bati a unha e fiquei meia hora reclamando da minha unha. Eu coloquei até gelo. Então, é muita coisa física e mental que me faz sofrer. Tanto a ansiedade me faz sofrer muito. O que vocês... Tem alguma dica que vocês podem me passar? Muitas, né? Muitas. Esse exemplo que você deu agora, que você bateu a unha, é bem o que a gente falou lá no começo, né? Se eu te der um beliscão, vai doer. Então, você bateu a unha, vai doer. Isso a unha é bonita. Não, sua unha é bonita, sinal que você cuida dela, que você gosta de ter ela bacana. Na hora que bate, se quebrou, isso, aí vai começar a entrar no sofrimento. Essa é a sua escolha. Ai, porque doeu, porque quebrou minha unha, o que eu vou fazer da minha vida? Isso é o sofrimento, a dor é a batida. Pum, bateu, doeu, quebrou a unha,
dor, não tem como evitar. A dor ela é obrigatória na nossa vida. Ninguém passa por essa vida sem essa dor. Mas na hora que você entra e começa a lamentar, porque quebrou, porque mãe, o que eu faço da vida? Pai, a minha unha quebrou. É como se fosse o fim do mundo. Isso é o sofrimento. E aí, o que acontece? Você colocou um outro tema que já é a ansiedade, né? A ansiedade é a hora que você começa a sofrer por alguma coisa que ainda nem aconteceu. E isso está acontecendo demais nos nossos dias atuais. Todo mundo sofrendo por alguma coisa que nem chegou a acontecer. Então, eu mando meu pensamento lá para o futuro e começo a sofrer com isso. Então, isso é o sofrimento, não é a dor. Isso é o sofrimento, não é a dor. A dor, ela é física ou emocional, no sentido de uma dor séria, vamos dizer assim. Alguém que você ama, alguém da sua família, algum amigo próximo, e de repente essa pessoa morre, desencarna. Há um sofrimento emocional, há uma dor emocional aí. O sofrimento é você nunca aceitar aquela morte, por exemplo. Porque isso foi injusto, porque não deveria ter acontecido, porque coitado dele. E aí você fica naquele pensamento repetitivo e que te impede até às vezes de fazer as coisas. Aí você começa a entrar numa ansiedade e muitas vezes numa angústia. Então toda vez que a gente desloca o nosso momento psicológico, a gente entra em ansiedade ou em angústia. E o sofrimento é você ficar em cima daquela dor que aconteceu e não sair dela. É você ficar remoendo, né? É, remoendo aquilo. E aí entra de novo aquilo que a gente já falou e vocês perguntaram no começo, né? Que é o conhecimento. Conhecimento de você mesmo e conhecimento do mundo espiritual. Então, quando você fala em morte, né, que é o que mais a gente sofre, mas é por desconhecimento. É tipo uma ignorância mesmo de que a vida nossa é espiritual e não física. A física é uma mera passagem, quase como a gente troca de roupa todos os dias. Só que dura um pouco mais, dura uma existência. Então, quando a gente entende que a morte física ela é simplesmente uma mudança de estágio que a gente está fazendo na nossa vida espiritual, o teu sofrimento passa a ser diferente do que simplesmente fala, nossa, agora aquela pessoa não está mais, ela gostava tanto, eu queria, eu fazia, a gente fez tanta coisa junto, tá. Mas, quando a gente entende que cada um de nós, mesmo os mais amigos aqui, são espíritos diferentes, com experiências diferentes, com planejamento reencarnatório diferente, quando a gente começa a entender isso, fala, puxa vida, eu vou ficar triste que alguma pessoa que eu gosto muito desencarnou, morreu? Claro que a gente vai ficar. Aí, não ficar aí seria uma coisa anormal. Mas essa tristeza, ela não pode virar um sofrimento. A saudade não pode virar um sofrimento. Quando vira aí é muito difícil, muito complicado. A gente fica preso, né? Como se a gente ficasse preso naquela situação e você não vai para frente. Isso até atrapalha a pessoa, o espírito que desencarna também, né? Também. Sim. Bastante. O ponto, acho que tem nisso tudo, é a compreensão. Quando nós compreendemos as coisas, aí tudo fica mais sedimentado. Então, quando não tem a compreensão, é quando a gente cai no sofrimento. E aí a compreensão dos porquês, ela faz com que a gente consiga caminhar, evoluir, não entrar em ansiedade, não entrar em angústia e não entrar em sofrimento. Compreensão e aceitação também. Compreensão e aceitação. O primeiro passo é a compreensão, Sim. o segundo passo é a aceitação. Sim. Né? Então, Sim. bati a unha. Pô, doeu, eu posso até ficar brava e tal, e depois falar, tá, legal, o que eu faço com isso? Adianta eu ficar sofrendo em cima da unha que eu bati? Não, então o que eu vou fazer? Vou lá na manicure, ela corrige, ou eu vou passar um band-aid, ou vou colocar uma pomada, um gelo, passa, e aí segue. E aí segue. Porque senão você vai ficar remoendo aquilo que não vai ter solução. Né? Sim. Eu tenho uma outra pergunta. Calma aí, deixa eu falar uma coisa. Gente, eu vou colocar aqui. Eu não vou colocar a Aimee, vou colocar a Aimee edita. Eu vou colocar uma foto da nail art que a Aimee fez na unha dela. Não tá vai. muito bom, gente. Eu vou dar um jeito de tirar a foto. Vocês vão amar. Por favor, alguém ajuda ela, por favor. Obrigada. Não vai. Não vai. É que borrou, gente. Eu tenho outra pergunta. Brincadeira, amiga. Você pode ficar com essa, tá bonito. Não vou mais também. Sobre o que o Elia falou, sobre o que o Elia e a Luísa falaram, que quando a gente desencarna, quando o espírito desencarna, ele precisa aceitar que ele desencarnou também, não é? Porque senão ele fica preso no lugar. Sim. Como é que funciona isso? Então, aí de novo entra o conhecimento. Aquele exemplo que eu falei, aquela pessoa que só estava ligada à matéria, ao dinheiro, a bens materiais, aquilo lá bloqueia o estágio mental
e espiritual daquela pessoa. Então, quando ela desencarna, ela continua achando que ela tem que defender aquele dinheiro, aqueles bens que ela tinha e tudo mais. Ou seja, ela passa a não ter uma aceitação e nenhum entendimento. As pessoas às vezes nem entendem que desencarnaram. Eles acham que continuam do jeito que estava, frequentam a mesma casa que frequentavam. Sim. Eles começam a perceber só, pô, mas ninguém está prestando atenção em mim, eu estou meio invisível e tá. A não ser que tenha pessoas com sensibilidade, mediúnica e tudo mais, mas ele fica lá, ele está lá guardando aquilo e não aceita. Só quando ele voltar a ter um entendimento, tem sempre muita gente no plano espiritual que ajuda essas pessoas. A gente não fica só perdido, isolado. Sempre tem uma ajuda. O problema é a gente ter aquilo que você falou, né, Luiz? A aceitação, a compreensão. Quando a gente compreende que saiu do mundo material, aí você começa a abrir e ver outras coisas diferente daquilo que você estava muito preso. Tudo que prende a gente demais atrapalha enormemente a nossa evolução. Isso meio que transforma esses espíritos também em obsessores, porque eles se sentem ligados e presos a esse plano que a gente está agora, encarnado, então eles ainda querem viver tais experiências, sentir tais coisas, sensações, pelas pessoas que estão aqui, e isso transforma eles em obsessores, pelo que eu entendo, pelo meu conhecimento. E sobre os espíritos... Opa! Nossa, minha voz saiu. Sobre os espíritos mentores e espíritos mais evoluídos de luz que estão sempre para ajudar, os socorristas, né, que ficam, na maior parte do tempo, no umbral, quando os espíritos ainda, muitas das vezes, se sentem ainda muito conectados à matéria e bens materiais, né, que é uma coisa que, como vocês falaram, atrapalha muito a passagem do espírito para o plano espiritual. O apego, né, o que acaba fazendo mal para todos nós, tanto quando nós estamos encarnados, enquanto desencarnados, o apego é uma coisa que prejudica. E a gente está muito mais pro apego do que pro amor ainda, o amor incondicional. Então a gente é apegado ao corpo, à estética, à vaidade, a coisas materiais. A pessoas. A pessoas, isso. E se a gente pegar, Jesus fala, inclusive o apego ao tempo. Nós somos apegados ao tempo, porque abrir mão do meu tempo livre para ajudar alguém não é fácil. Então, apego ao tempo, apego às coisas materiais, apego afetivo, tudo isso faz com que a gente se prenda às coisas materiais e acabe esquecendo que nós somos seres espirituais. Então, nós estamos aqui numa passagem, todos nós somos seres espirituais. Então, nós viemos, a nossa pátria espiritual, a gente vem aqui para um aprendizado, para uma passagem e para a evolução, e a gente retorna para a pátria espiritual. No caso, por exemplo, de obsessores, então podem ser coisas também de outras existências, ou se ele pega uma fragilidade de uma pessoa. Por isso que a gente precisa estar sempre atento, né? Vigiai e orai. Estar atento, porque se eles perceberem que tem uma janelinha, que eles podem entrar por ali e atormentar a nossa vida, ou querer puxar alguma coisa daquilo que a gente vive, ele vai fazer isso. Às vezes ele nem tem uma ligação com a gente de outras existências, mas ele percebeu uma oportunidade ali para conseguir o que ele queria por uma fragilidade nossa. Por isso que é importante a gente estar atento. Atento e falando, opa, peraí, estou dando abertura para que alguma coisa não legal se aproxime de mim? Ou não estou dando essa abertura? O que me faz não dar essa abertura? Os bons pensamentos, boas leituras, companhias que são boas pra gente, porque tem companhia que leva a gente pro buraco. E ela leva porque a gente permite. E é isso que é importante da gente lembrar. Sempre, sempre, a permissão é nossa. Então, se um obsessor chega, é porque nós demos uma abertura. Se nós, não é porque ele é mau e quer acabar com a gente. Ele está querendo pegar uma oportunidade ali. Ou tem uma coisa do passado, né? E aí a gente fica atento com isso. E a obsessão em si é uma fonte de sofrimento. Né? Então, de novo, né, o conhecimento é importante. Né? Quando a gente fala de obsessor, o que é exatamente aquela figura que fica atrapalhando a vida da gente e tal. Mas, na verdade, né, quando a gente tem um conhecimento de que nós, como espíritos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, a gente emite uma vibração, uma frequência, energia. Tudo é energia que existe no universo. Isso a ciência já comprovou. Então, quando a gente está, como a Ana falou, quando você está com boas companhias,
né? Quando você está vendo vídeos, imagens, está ouvindo podcasts que são do bem, vamos dizer assim, você está elevando o seu nível de energia. Sim, você está vibrando naquela Você está vibrando nível. naquela lá. Isso. Então é que nem que estação de rádio eu ouço. Você vai pôr naquela que você tem que sintonizar lá, né? Antigamente era assim, hoje em dia não é mais assim. Por isso que eu fiz o gesto. Mudou um pouquinho, né? A cabecinha vai no- mostrar se é aqui, a o cabecinha botão, aquele branca, botão se de é rádio aqui, não tem ó. mais, mas você seleciona de outra da forma digital. Então, a mesma coisa vale para os nossos pensamentos. Nós todos a gente vive num mundo que está repleto de energias e de universos diferentes atuando junto, né? Uma coisa assim, aquele multiverso, aquela coisa, só que a gente não enxerga, porque nós estamos numa frequência, hoje nós aqui de encarnados, numa frequência mais baixa. Mas tudo que está em volta, nós temos espíritos do bem, de monte, tem nossos guias, mentores, e tem espíritos que estão numa vibração muito ruim. Então a gente vive no meio de tudo isso aí. Só a gente vai se sentir bem quando a gente estiver vibrando no bem. Então os espíritos obsessores, tirando aqueles que vêm de outras vidas, eles estão de prontidão lá. Então as pessoas que têm algum tipo de vício, né, ou é droga, é álcool, é qualquer outra coisa, jogo, alimentação, então eles ficam lá, e a hora que eles pegam alguém que está na vibração deles, eles grudam lá e vão ficar com você lá. Então, se você fuma demais, vem aquele espírito que sente vontade de fumar, mas ele não consegue, porque ele não tem mais o corpo físico para fumar. Então ele vai e pega a sua energia como fumante, a sua energia como a bebida alcoólica, assim por diante. Então, todos esses vícios, né, acabam atraindo energias negativas. Então, uma maneira é a gente procurar não ter esses vícios, que é aquela reforma íntima que o Espiritismo fala bastante, né? Reforma íntima significa o quê? Você ir se livrando dos vícios e desenvolvendo virtudes. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais leve vai ser sua vida. Sim, mas existem alguns vícios bons, não existem? Tipo assim... Eu por acho exemplo. que nada demais é bom. Nada em excesso é positivo. Por exemplo, dá um exemplo. O que é um Por vício bom. exemplo, vamos lá. Não, Preparem-se. não, Pode porque, falar, por exemplo, pode. quando um tempo passado eu tinha um vício de jogar vôlei. É um vício bom, não é? Esporte. Algumas pessoas têm vício em Sim. beber água, em comer alguma comida boa, tipo assim. É um vício que é legal ter esse vício? Então, aí talvez não seja nem como, como Pega um a vício. palavra vício primeiro, não é um né? vício, né? O vício ele tem uma outra conotação. Se você gosta de esporte, pratica esporte, isso é uma coisa que faz bem, a não ser que passe do limite. É. Então, aí você começa o quê? Você só quer fazer aquilo, você começa a se Obsessão. tomar anabolizante, querer ficar mais forte, para Se poder cobrar mais. então aí ele passa a ser um problema. Mas tudo que é ligado à nossa saúde física, mental, do bem, não é um vício. Hábitos, você pode... É. Desculpa, Eu pode ia falar falar. exatamente isso, pode falar. Você pode ter hábitos, bons hábitos ou hábitos ruins. Agora, o vício, por princípio, é uma coisa não boa. E tudo aquilo que vai afetar negativamente a sua vida, então não é uma coisa boa, precisa ser repensada. Jogar muito é bom, mas até muita água para o corpo também faz mal. Então, para tudo vai existir o limite. E é importante a gente compreender que limite é esse. Sim. Exato. Agora, Luísa Vadesília, pra você, tá? A mesma pergunta. O que te faz sofrer? Escuderia Ferrari. Escuderia Ferrari? Ah, é? Sim, gente, a gente tá com um carrinho da Mercedes aqui, mas eu não aprovei isso, tá? Mentira, gente, ela no começo, antes de começar, ela falou que queria ficar com ela o carrinho. Eu que montei esse carrinho, mas assim, não significa... isso aí, gente. Mas não significa que eu aprovei. Eu preferia muito que fosse um carrinho vermelho, mas não dá pra trazer uma carroça aqui pro negócio, então tá tudo certo. Qual era a pergunta? O que te faz sofrer sem ser a Sofre Ferrari? com a Ferrari, é isso? Sofro com a Ferrari, gente. Mas faz parte, eu acho, né? O esporte, tá todo mundo lá no meio. Não quero. Mas é uma forma de aprender, inclusive, a viver a frustração. Ai, eu odeio. Porque às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Nossa, né? e o Luísa torce pro perder- Flamengo é bem Amiga, não tô bem te entendendo. normal. Não tô te entendendo. Pra Não, que não time você torce? Eu torço pro Palmeiras. Ah,
Não posso falar, né? Ganhou de 6-0, né? 6-0. Não, vamos aqui, menina. Mas com aquele timinho também, se fosse perder, ia ser um Eu tava vexame. assistindo ontem melhores momentos da Supercopa no São Paulo. Que ganhou em Muito cima do desocupada Palmeiras. mesmo, né, você? Então, mas Que é futebol... o meu time. Futebol... Você torce pro São Paulo? Paulo. Yes! Então, mas futebol é um bom exemplo de um fanatismo doentio. Sim. Tá? Assim como a política também, o fanatismo, você torcer para um time, ou torcer para o outro, brincar, perdeu, amanhã ganhou e tudo mais, uma coisa relativamente saudável é uma coisa, mas quando entra no fanatismo, sabe, se você não torce para o meu time, então eu não vou andar mais com você. Se eu encontrar na rua, eu vou te bater. Gente. E assim por diante. Então, esse fanatismo é doentio. E Tá. o sofrimento. E aí traz E sofrimento. começou a guerra Não, já. mas pera, eu tenho um relaxa. fanatismo, mas não com pessoas que torcem para outro time. Mas, por exemplo, eu me vejo daqui uns anos viajando para ver o São Paulo jogar, tipo assim, quando ele vai jogar Em outro Libertadores, lugar, outro tipo assim, país. sendo da Independente, morando do lado do Morumbi, sabe? Eu me vejo assim, mais pra frente. Mas não Gente, um ela fanatismo. acha, né, tadinha? Tipo assim, que não é doentio ao ver pessoas que não gostam do São Paulo. Por exemplo, eu entendo que cada um tem o seu time e tudo mais. Por exemplo, eu tenho amigas corintianas, palmeirenses, Não flamenguistas, fizeram como boas sempre. escolhas, né? É, que elas estão, acho que um Ai, nível então fala abaixo coisa da que evolução. saco. Pera, eles estão um nível abaixo da evolução. Mas, tipo assim, é um fanatismo que eu vejo que é bom pra... Tipo, não é que eu vejo que é bom pra mim, mas, tipo não assim... faz mal para você. É isso. Que não faz mal. Engraçado você falar de fanatismo, mas quando você foi na minha casa semana passada, você pediu pra eu usar minha camisa do Flamengo, né? Não, gente, peraí. Não, peraí. Não E aí, vou nem você falar. não vai Faz se defender? um corte que- no podcast. Gente, eu vou colocar um vídeo da minha camisa do Flamengo. Ela já... Nossa, gente, sinceramente, eu acho que a Amy usa mais a minha camisa do Flamengo que eu. Não, gente, é porque, tipo assim, eu Não. não gosto do time Corinthians e Palmeiras. Os outros eu aceito. Você acabou de falar... Ué? Tô te Não. entendendo. Gente, olha aqui, peguei no pulo do gato aqui. Nossa senhora. Gente, é loucura. A gente teve coisa na escola de usar camisa de time, ela veio com a camisa do Flamengo. Não, é Ela porque... vai na minha não. casa, ela pede a camisa do Flamengo. A gente sai pra jogar vôlei. Luísa, leva a camisa do Flamengo pra mim. É sempre isso. É porque sempre... eu acho Teve bonito, uma vez que ela ficou estética. uma semana com a camisa do Flamengo na Mas casa eu não dela. Ela ficou uma semana. Eu vou deixar Aí todas as vocês minhas pano roupas, de né? chão. Mentira, nunca. Mas Cara. esse papo está bem ligado ao tema do sofrimento. Né? Você Tá. vira quando vira sofrimento, alguma coisa está errada. Esse É que é o esse o ponto, ponto. né? Até você pode planejar, poxa, eu quero fazer uma viagem para assistir o jogo. Tem gente que viaja para a Copa e Pra tal. assistir Hairstyles. Tudo bem, pode. Um Então, show até de tudo algum bem. cantor, alguma Ai, isso, cantora. eu super Não, vejo tudo a isso. Luísa, É. ela é fanática doentio por show. Não, Isso mentira. é um nunca problema fiz isso. dela. Não, a gente. Luísa, ela vai em todos os shows possíveis. Ai, quem ela me já dera. foi em todos os festivais. Fala Não. aí. Conta, né, mão? Eu não fui no Rock in Rio ainda. Só. Porque nos outros... Mas, tudo gente, bem. eu super me vejo, tipo assim, viajando pra ir no... Vamos pensar, não sei, qualquer coisa na Europa, nos Estados Unidos, pra, tipo... Qual é o nome do festival que teve agora? Esqueci. Tanto faz, não faz diferença. Mas, gente, eu me vejo viajando pra assistir show. É igual eu. Eu me vejo... É que, tipo, eu não tenho o dinheiro suficiente, mas eu me vejo viajando pra Inglaterra pra ir no Grande Prêmio de Silverstone assistir Fórmula 1. Eu me vejo fazendo isso. No dia que eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, entendeu? É, tipo, top coisa que eu vou Às fazer. vezes você pode só quando você estiver trabalhando, você já vai conseguir fazer uma Ou você reserva pode trabalhar com pra isso. poder Então, viajar. gente, Então, eu penso a minha carreira nisso, tipo assim, eu penso, como eu vou trabalhar e como isso vai me ajudar a viajar, tipo assim, tipo, eu não acho que eu ia falar obsessão, mas não é uma palavra muito boa pra usar agora, mas é tipo um objetivo muito grande na minha Sim, vida, esse tipo de sim. coisa, sabe? Então, é uma linha, é uma fine line, é uma linha tênue entre um hábito saudável, um hábito positivo e uma obsessão, certo? Junta e dá uma coisa saudável. Né? Não, Tipo assim, É Então, equilíbrio. é E se equilíbrio. juntar é encontrar o equilíbrio. A hora que você encontra o equilíbrio, você pode fazer aquilo que você gosta e Você planejando, Você fazendo. tem uma pode ser o vontade de trabalho. viajar para assistir um jogo ou para assistir Sim. uma corrida, tá tudo certo. Você vai, se economiza. Isso não é uma obsessão, isso é uma vontade Sim. e não está prejudicando ninguém.
O ponto é, você viaja, vai assistir o jogo, aí acabou o jogo, você está na torcida organizada, sai, encontra o outro e saem se batendo e se matando. Verdade. Isso é loucura e é sofrimento. E a mesma coisa vale numa corrida. Você tem a turma da Ferrari, aí a Mercedes ganhou, encontrou Red no Bull. caminho, sai a briga, ou a Red Bull, ou qualquer outro não, que assim. você falou isso, gente. Mas- Foi embora agora, tá levantando. Então, eu acho que essa é a diferença. E esse é a melhor hora para a gente aprender a não entrar em sofrimento. Porque quando que você entra em sofrimento também? Quando você não tem tolerância à frustração. Qualquer frustração que aconteça, você começa a sofrer e não aguenta aquilo, não aceita, não podia ter sido daquele jeito. Então, aprender a lidar com a viagem que não conseguiu fazer, aprender a lidar com o jogo que perdeu, com o show que não deu para assistir, é entender que esses nãos, eles fazem parte da vida. E aí a gente... Hoje, aliás, vou dizer, hoje o que a gente mais vê é uma fragilidade emocional tão grande que leva todo mundo para tomar remédio, para surtar, inclusive para suicídio, por uma fragilidade emocional, porque não consegue não consegue ouvir o não. E aprender Gente, a se tem tanta coisa pra falar frustrar. sobre isso. Nossa senhora. Luísa, Aprender agora a não se- é o momento, Luísa. Gente, olha, Aprender calma a se aí. frustrar é não sofrer, é compreender. Tem coisa que sim, Se tem você coisa que não. espera a frustração... Não, pera. Amiga, pera, você pera. pensou muito... Não, pera. É que... Se você cria uma expectativa, você sofre uma frustração. Não, é porque tem uma... Tipo assim, se você já espera alguma coisa, você Frases não do sofre TikTok. muito sobre essa coisa, não é? Sim. Por exemplo, a gente cria expectativas para as coisas. Então, por exemplo, vou para um show ou para um jogo. Nossa, vai ser naquele dia, que maravilhoso. Você começa a viver em função daquilo. Você não consegue mais respirar, só aquilo, só aquilo. Aí, naquele dia, cai aquela chuva em São Paulo, que alaga tudo, e você não consegue chegar no show. Ai, nossa, aconteceu Ou não isso consegue comigo. chegar no jogo. Gente, eu fui no Lollapalooza esse ano, né? E Lollapalooza sempre chove. Uhum. Eu fui na sexta e no domingo, fui 2 dias. Uhum. E na sexta-feira, que era o dia que tava mais legal, tinha João, eu sou muito fã do João, fui em 3 shows dele. Olivia Rodrigo, Girl Red, o Força the People, tinha um monte de coisa legal lá. Uhum. Rufus do Sol também, não sei se Olha que pronuncia legal, assim, nunca ouvi gente, não falar é em tático. nenhum desses. É muito maneiro. Então, tipo, foi o dia do Lollapalooza. Pra mim, pelo menos, né? E aí, eu tinha planejado sair de casa. Eu sou muito assim com horário e com cronograma. Porque, tipo, eu odeio quando as coisas saem do lugar, né? Assim. Eu tinha cronometrado, assim, sair de casa e chegar lá em tal horário. Choveu pra caramba. São Paulo... Gente, São Paulo Parou. vira um aquário quando chove. Vocês não estão entendendo. Não anda. Eu tinha ganhado os ingressos. Então, eu ainda tinha que passar em um lugar pra pegar os ingressos e ir pra lá. E aí, Interlagos é mais longe ainda. Ai, foi um negócio, assim. Eu cheguei, tava no Chegou? finalzinho de um show que eu queria muito assistir. Eu fiquei muito triste. Mas eu consegui assistir um pouquinho do show, pelo menos. Ai, mas umas Então, coisas mas você que... vê, você começa a entrar em angústia. A hora que começa a virar chuva, toda aquela ansiedade, aquela coisa boa do show que assisti, você começa a entrar em angústia. Você ainda conseguiu. Tem gente que não consegue. É. E aí entra em sofrimento. Não, eu tava de carro, assim, indo lá mais pro Interlagos, na direção de lá. Aí eu vi as nuvens ficando cinza. Eu falei, não vai acontecer isso comigo. Ai, E aí você vai sinceramente. fazer o quê? O que eu tiro de aprendizado disso? Eu posso ter expectativa, posso querer, mas nem sempre vai acontecer. Por mais que eu tenha planejado, alguma coisa vai sair do meu controle e eu vou ter que lidar com o imprevisto, aprender a não sofrer com isso e ver qual é a lição que eu tiro. Sim, até porque Aí- tudo não tá sob nosso controle. Na e a verdade, gente- nada. nada tá sob nosso controle, a não ser nossas ações. A não ser aquilo que você quer fazer com o que o mundo te entregue. Sim. Então Aí a gente tem que estar preparado tanto para realizar as expectativas quanto para elas serem quebradas também, certo? Isso. Sim. Exatamente. Gente, e como tudo passa voando por aqui, chegamos à última pergunta, que eu queria só fazer uma última pergunta para finalizar aqui para vocês, que é... Eu não vou seguir o roteiro, cansei de seguir roteiro hoje. Bom. A gente... Vou fazer uma pergunta que a Luísa fez pra mim e eu fiz Amigo, pra lembrei de uma música da Luísa. Taylor Swift agora, que você falou Não, isso. Desculpa, Luísa. eu ia começar a falar já, desculpa, gente. Que é... Ela comprou os álbuns antigos, gente, vocês estão sabendo disso? Notícia da tá. semana. Aí, gente, eu achei que eu tinha comprado os álbuns antigos. Pra finalizar, eu queria perguntar pra vocês, com o que vocês sofrem no dia a dia? Boa pergunta. É mais fácil perguntar do que responder isso, né? É verdade. Olha, eu não tenho assim grandes sofrimentos. O que eu vejo hoje
assim, como eu falei, o nosso mundo, o planeta Terra, está passando por um momento muito forte de transição, que é a famosa transição planetária. Essa transição significa, energeticamente, que tudo está se elevando, todas as energias estão se elevando. E isso significa que para nós, como seres que estamos aqui, ou encarnados ou desencarnados ainda, em volta do planeta, a gente tem que elevar a nossa frequência também, a nossa vibração, para a gente poder continuar no planeta regenerado. Então, o que eu vejo, né, talvez em termos de sofrimento, eu vejo que ainda tem muito chão e muita gente ainda que não está ligado nessa situação. Não percebe, nem sabe que existe isso e pode trazer dificuldades e mais sofrimentos, porque alguns vão continuar aqui no planeta Terra regenerado e outros vão para outros planetas ainda de provas e expiações, que é o ritmo normal. Nossa, mas que coisa, nunca ouvi falar. Isso acontece sempre. Sempre. Nós, como espíritos que estamos aqui, a gente já teve vivências de milhões de anos. Só que a gente não lembra nada disso. E em muitos outros lugares, em muitos outros planetas. Quando Jesus falou na casa do Pai existem outras moradas, significa que nós temos oportunidade, e muitos já vivenciamos, em outros mundos, em outros planetas. Só que nesse momento, nós todos, né, escolhemos estar aqui no planeta Terra. Mesmo que a gente não lembre dessa escolha, nós falamos, eu quero estar lá, eu quero participar da transição e eu quero ajudar as pessoas a fazerem essa mudança, a se elevarem espiritualmente e vibratoriamente. Então, eu acho que talvez o meu sofrimento seja, eu queria ajudar tanta gente e não estou conseguindo, né? Mas exemplos como esse, desse podcast, as palestras que a gente faz nos cursos, são oportunidades que a gente tem para poder levar essa luz, né? Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Tem o livre-arbítrio que nós falamos. Você pode ter certeza de uma coisa que é boa para você, mas para você não serve, não me atrai nada. Então a gente não consegue mudar o outro. Já perceberam isso? A gente consegue... Né? Como que a gente influencia? É através do exemplo, através da nossa vibração, do nosso comportamento e dos nossos atos. Então, esse talvez seja meu sofrimento e o meu recado também final aí, tá? O meu eu vou trazer para um nível mais pessoal, porque eu acho que a gente é assim, a gente vai mudar ou não vai mudar, vai continuar na Terra ou não vai, cada um vai fazer isso no seu tempo, eu vou fazer no meu, se eu ficar aqui eu quero, porque os mansos herdarão a Terra, mas pode ser que não seja o meu momento, que eu não tenha feito o suficiente, mas eu não sofro por isso. Eu acho que tudo tem o seu tempo e as coisas vão acontecer. Meu sofrimento, acho que na vida pessoal, é quando eu tenho que tomar alguma decisão mais pesada, mais forte assim, e aí isso me faz sofrer até eu falar, eu preciso compreender o porquê. Por que eu tenho que tomar essa decisão? Né? Eu vou tomar para cá ou vou tomar para cá? Então eu sofro um pouquinho e aí eu falo, tá sofrendo por quê? Porque não é isso que vai resolver. Você vai sofrer e não vai decidir. Aí eu consigo colocar o meu pensamento em ordem e fazer pontos positivos e negativos da decisão que eu tenho que tomar e aí eu sigo. Mas até eu chegar nesse ponto, às vezes eu sofro um pouquinho. Eu acho que esse é o ponto meu, particular, né? E você, Amy, o que te faz sofrer agora? Pensa rápido, não Nesse pensa, exato responde. Momento, não pensa, responde. Eu acho que igual ela, tomar decisões. Não era isso que você ia falar. Não. Eu sei que não era isso que você ia falar. Não, é que eu sou muito difícil em tomar decisão. Eu não consigo, eu sou muito indecisa. Eu não sei se é meu signo. Gente, sabe o que a Amy me mandou esses dias? Você é canceriana? Que signo? Não, ela é aquariana. Aquariana nata. Gente, a Aimee me mandou mensagem esses dias assim. Eu perguntei pra ela, Aimee, isso aqui? É ela, decide você. Eu falei, o quê? Não! Ai, o Dani deve ter estourado os tímpanos dele. Eu odeio escolher coisa, gente. Eu prefiro que os outros escolham pra mim do que eu escolher pra mim. Isso. Não, aprende a não eu fazer não consigo. isso. Não, sim, eu tenho, contrário. Né? Mas eu fico, tipo assim, dias pensando, o que será que eu devo escolher? Então eu sofro, sabe, com antecipação desse problema. Porque eu não sei qual eu escolher. Eu penso muito. Por exemplo, eu tenho 2 caminhos. Eu penso muito no que vai acontecer nos dois. Sim. Então, eu escolho pelo que eu acho que vai acontecer do que pela a consequência, não sei. Mas vai mais pela consequência. Qual é a consequência que você aguenta e você dá conta? Eu dou conta dessa consequência. Dessa daqui eu não dou. Então, eu escolho aquela que eu dou conta.
Sim. Porque senão fica muito pesado. Pra mim, eu acho... Não, e deixar para os outros decidirem, você tá pondo o teu destino a na sua mão dos vida, outros. Então, a sua exatamente. vida na mão E dos tem outros. muita gente que faz isso e depois reclama. Ou É seja, que aí você tem que inculpar. Quando o outro escolhe por você e fica ruim, você fala, a culpa é dele, ele que escolheu. E a gente que tem que assumir a nossa própria Então, vida. exatamente isso. Eu assumo muito a Eu culpa, prefiro tá? muito tomar decisões sozinha do que o resto. Mas quando as minhas decisões afetam outras pessoas, aí eu fico mais travada, entendeu? Porque se fosse uma coisa que fosse só me afetar, tudo bem. Tudo bem, Eu consigo decidir rápido, sabe? Uhum. Eu prefiro decidir coisas pra mim sozinha. Sim. Mas aí, tipo, sei lá, era uma coisa que envolvia nós duas. Aí, sei lá, eu escolho uma coisa que ela não queira, aí depois a culpa é minha. Assim, sinceramente. Mas se ela falou pra você escolher, aí ela não Tá tem do tudo que reclamar. certo. Esse que é Quando o ponto. eu falo pra alguém escolher, porque eu tenho uma visão muito aberta das duas. Tipo assim, que pra mim, eu não Tanto me... faz. É isso, um tanto faz pelas duas. Isso é muito, amiga. É? Então, tanto faz. Tá bom. Do que Então, escolher. mas Tá a bom. vida da gente é mais do que tanto faz. Tá bom, gente, vai embora então. Vai embora, então. E você, Lu, qual a sua percepção A gente já falou isso. e a lição aprendida do dia de hoje? Não, o que você aprendeu Eu hoje, acabei de Luísa? falar isso. Mas eu quero saber o que Eu você aprendi. aprendeu. Que isso? Acabou. Você aprendeu que o sofrimento e a dor são coisas totalmente diferentes. Sim, e que a dor é uma coisa, o sofrimento é outra coisa. Sim. É isso aí. Muito bem. Parabéns. Legal, muito bom. Muito bem. Fora do microfone. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Não esqueça de curtir esse vídeo, fazer todas essas coisas aí que vocês já sabem, gente. Que é muito fácil, gente. É só vir aqui embaixo, clicar no joinha aqui. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação, comenta aí dúvidas que você tem, fala que a gente é maravilhosa e que o episódio foi bom. Compartilha com seus amigos encarnados. E desencanados. Obrigada a todos que acompanharam até aqui. É sempre um prazer dividir esse espaço com todos vocês.